Vamos lá, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, criticou hoje a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Esse projeto em tramitação no Senado deve ser a próxima frente de batalha da ministra. Ela enfrenta pressão dentro do governo para autorizar a exploração de petróleo na costa do Amapá. Reportagem de Tainá Farfan. Marina Silva defendeu o atual modelo de licenciamento ambiental no Brasil. Para agilizar os processos, disse que são necessários mais servidores e criticou o novo marco que simplifica a emissão de licenciamentos. Se for aprovado tal como veio da Câmara dos Deputados, eu diria que a gente cria gravíssimos problemas para o licenciamento. E mais do que para o processo de licenciamento, para a proteção e uso sustentável do meio ambiente, dos recursos naturais. Marina Silva também se mostrou contrária à possibilidade do licenciamento ambiental por adesão e compromisso, que libera as atividades mediante declaração do empreendedor e com licenciamento corretivo, que prevê a regularização de atividades já em operação sem adequação legal. As declarações vão na contramão de uma parte do Congresso e do governo que busca destravar investimentos com o novo marco do licenciamento. A ministra deu as declarações na Comissão de Infraestrutura do Senado durante a audiência que tratou de outro assunto polêmico, a negativa do IBAMA para estudos de exploração de petróleo na margem equatorial. Os processos de licenciamento, eles não dificultam nem facilitam. Eles são processos técnicos que obedecem a determinados requisitos legais e que o órgão licenciador tem que estar em conformidade com esses requisitos legais. O requerimento para audiência foi do senador Lucas Barreto, do Amapá. Ele cobrou explicações para a proibição da exploração de petróleo, que, segundo ele, pode gerar emprego e renda no estado que tem mais da metade da população abaixo da linha da pobreza. Para a Petrobras, a questão social também é muito importante. E nós, do Amapá, é essencial a exploração desse petróleo e gás, do óleo e gás, porque também nos dará um ganho na compensação social, no faturamento bruto da Petrobras para investimento em ciência, tecnologia e formação tecnológica. A margem equatorial é vista como o novo pré-sal brasileiro, com 42 blocos já concedidos pela Agência Nacional do Petróleo. Daniel, a ministra Marina Silva comprou uma briga importante para o governo no Congresso. Se a gente pensar do que o Congresso está tratando, ele está tratando de criar algum tipo de consenso. Talvez a gente pudesse comparar até com o que foi o Código Florestal, mais ou menos uns 10 anos atrás. Ninguém ficou muito satisfeito. Esse projeto de lei do licenciamento ambiental tenta equilibrar vários interesses contraditórios. Chegou-se ali um texto, a Marina foi lá no Senado, para onde o texto foi agora, e disse o seguinte: isto aí para mim não passa. E agora? Olha, William, muito boa noite para você, boa noite a todos. A Marina Silva hoje fez duras críticas a esse projeto que já está tramitando no Congresso Nacional há cerca de 20 anos. É engraçado porque esse projeto leva o número de 2159 de 2021, porque foi em 2021 que ele foi aprovado na Câmara e desde então está no Senado. Mas anda com extrema vagarosidade, porque realmente é muito difícil atingir um consenso. O secretário dela de Controle e Combate ao Desmatamento, André Lima, disse recentemente que esse é o projeto mais importante no Congresso hoje em termos ambientais. E aí você tem uma força toda ali, que é da bancada ruralista, que está muito descontente por outros motivos e que tem ameaçado nos bastidores descontar na lei do licenciamento ambiental. Por quê? Porque no Supremo Tribunal Federal já se desenhou ali uma muito provável maioria contra o marco temporal. A bancada ruralista não está satisfeita com isso, de nada vai adiantar se essa maioria no Supremo se formar, aprovar um projeto de lei tratando de marco temporal, porque vai ser necessária uma mudança na Constituição. E existem ali outros projetos, como defensivos agrícolas, o PL da Lei Geral do Licenciamento, em que aí sim a bancada ruralista quer agilizar para não perder de novo. E o meio ambiente está em pânico. Está em pânico porque tem uma série de normas ali, detalhes no projeto, que são muito preocupantes do ponto de vista ambiental para os ambientalistas. Por exemplo, só para dar um exemplo,
E aí eu concluo. Você tem uma grande quantidade de empreendimentos que hoje é licenciada pelos órgãos ambientais, IBAMA, ou estados ou municípios, que não precisaria mais de licenciamento. Bastaria o empreendedor fazer um juramento, uma declaração jurada, dizendo que ele se compromete com boas práticas. E aí você pode ter, desde estradas que não estão pavimentadas, por exemplo, BR-319, Porto Velho, Manaus, até ampliação de barragens de hidrelétricas, então as usinas do Rio Madeira, por exemplo. E isso preocupa os ambientalistas. Bom, peraí, tem dois níveis aí muito importantes, Daniel. Eu acho também a questão fundamental. Ela coloca qualquer governo, particularmente esse, diante de decisões estratégicas muito difíceis. Mas os dois níveis aos quais eu me refiro na sua explanação agora, Daniel, são os seguintes. Nós temos uma luta política de várias correntes, que, digamos, foge até ao mérito da questão. Outra, nós temos o mérito da questão. Eu vou primeiro a essa luta política entre as várias correntes. Que força tem a ministra do Meio Ambiente para resistir ao centrão a favor desse PL, por exemplo? William, dentro do Congresso, quase nenhuma força, né? A gente tem que ver a força e analisar a força da Marina Silva depender do fórum onde ela está atuando. Num fórum legislativo, Congresso Nacional, qualquer assembleia, ela perde feio, né? Como perdeu hoje, até no debate ali, né? Não no argumento, mas numericamente é inferior, é matemático a questão dentro do Congresso. Se a gente leva para um fórum sociedade civil, ela consegue equilibrar muito o jogo, porque tem muitas organizações da sociedade civil, da indústria, do comércio, né? Setores organizados, ONGs, não são ONGs, mas que estão quando se trata de licenciamento ambiental, aí muda um bocado de figura. Sim, mas fora do Congresso o jogo é mais equilibrado a favor dela. E tem uma influência, sim, isso em decisões políticas a serem tomadas pelo Palácio do Planalto, por exemplo, numa eventual permanência ou não, ou num eventual embate sobre uma matéria como essa. E na diplomacia, no cenário internacional, o jogo é completamente favorável a ela, né? A gente sabe, estamos acompanhando as negociações do Mercosul-União Europeia, as exigências da União Europeia em relação às questões ambientais. Então, depende do fórum. Neste fórum, no Congresso, sempre a agenda ambiental ela foi prejudicada. Sempre ela foi... Por quê? Porque é um Congresso com uma visão empresarial desenvolvimentista predominante. Porque para chegar no Congresso Nacional, você tem que ter, as pesquisas todas apontam isso, quem chega lá tem mais financiamento, ou tem mais recursos, ou tem mais dinheiro. Então o jogo é desfavorável. E funciona assim. Então depende muito. Agora, há um outro aspecto que eu queria trazer para vocês, que é o seguinte: licenciamento ambiental é quase um palavrão para todos os setores de empreendedorismo. Todos se queixam de conflito de regulação, se queixam de, digamos, conflito de jurisdições, se queixam do fato de que municípios, estados e a própria União podem interpretar a mesma questão de forma diferente, se queixam de um ambiente regulatório quase tão complexo quanto o tributário, por exemplo, e aí vem uma pressão muito forte dos setores empresariais, embora às vezes na discussão se queira tornar isto uma, digamos, ruralista contra ambientalista, é um pouco mais complexa a questão. Como é que o mundo empresarial está vendo essa matéria? Ele não tem escapatória, ele vai ter que entender que essa regulação ela vai precisar acontecer de alguma forma, porque é até uma questão reputacional, ter um selo de que preserva o meio ambiente, de que está bem regulado, de que está de acordo com a legislação. O problema é qual é a baliza. Aí é que o bicho pega. Qual é a baliza no Brasil que vai dar este selo de reputação de que há uma preocupação com o meio ambiente, com a preservação e está todo mundo de acordo com o que rege a lei, com o que rege a regra. Que regra? A do Estado, a do município, a da União. Então, é um campo de altíssima judicialização, como você colocou, o conflito de competências, o conflito de jurisdição, a burocracia, a complexidade. Hoje eu conversei com a Adriana Paiva Correia, que é uma advogada do direito ambiental, e ela está bastante preocupada com esse PL, porque ela disse assim, nós aqui temos uma compreensão de que o próprio Poder Executivo
e entre os entes federativos seria capaz de solucionar muitos entraves, né? Não precisaria de um projeto de lei. Na medida em que você transforma isso num projeto de lei, você aumenta a esfera e porque você aumenta a esfera, fica tudo escrito na legislação de uma forma permanente, que não necessariamente se sustenta ao longo do tempo, você torna ainda mais engessada a discussão e os parâmetros para entender se você está regular ou não, se você está seguindo a regra ou não. Então, ela diz, primeira coisa, não precisaria de um projeto de lei. Muitos dos entraves hoje seriam resolvidos pelo Poder Executivo. A segunda coisa é o conflito de interesses. A bancada ruralista, muito forte nessa atuação. Perguntei a ela sobre, por exemplo, projetos de infraestrutura, como o Daniel citou aqui, projetos de infraestrutura e mesmo pequenos projetos. Ela disse, aí é uma questão que não está tão acolhida pelo projeto da licença ambiental, mas que acaba se transformando também num risco. Então, a minha percepção, William, é que assim, a preocupação aumentou porque o Brasil não vai mais conviver, não vai mais poder conviver com uma bagunça de regulação ambiental. Isso é um selo reputacional. É só ver a discussão do Mercosul com a União Europeia. Olha, se não comprovar se não tem desmatamento, então, assim, a percepção sobre a qualidade da legislação também vai valer para os negócios. Agora, do ponto de vista político, Daniel, esse é o ponto agora que eu acho que a gente precisa dar uma espiada. Toda vez que uma matéria com essa complexidade e abrangência vira um fla-flu, e essa acabou virando. Ela virou um fla-flu nos seguintes termos: boa parte das organizações que você citou, Caio, considero a matéria em tramitação no Legislativo brasileiro uma pura, digamos, destruição do que seria a possibilidade de proteção do meio ambiente via licenciamento ambiental. Ficou claro isso na intervenção da Marina Silva. A ênfase que ela coloca, digamos, em alguns dos elementos técnicos dessa tramitação é a seguinte: se isso for aprovado, acabou a proteção do meio ambiente. Se isso for aprovado, fim do que a gente está aqui tentando fazer. Ao governo lhe escapou, me parece, essa discussão. Ou, onde está o governo nessa discussão? E nessa discussão, William, em nenhum lugar. Eu tenho acompanhado há bastante tempo a tramitação desse projeto e, para mim, havia clareza de que o governo Jair Bolsonaro tinha uma direção clara relativamente a esse projeto, que era de apoio. O governo estava uníssono nessa questão. No governo Lula, você só tem a Marina e seus secretários no Congresso agindo muito fortemente contra esse projeto. O governo, o Palácio do Planalto, mesmo os ministérios interessados ali diretamente, aqueles de infraestrutura, não estão enxergando esse ponto. Claro, o Ministério de Minas e Energia está defendendo a exploração na Foz do Amazonas. O Ministério dos Transportes tem os seus projetos lá, Ferrogrão, por exemplo, uma ferrovia ali que vai de Sinop, no Mato Grosso, a Miritituba, no Pará. Tem também interesses em projetos específicos, mas na questão da Lei Geral do Licenciamento, o governo está absolutamente inerte. Eu só te chamaria a atenção, William, para mais uma coisa, pegando o gancho da Thaís, que esse projeto faz parte de várias propostas que estão em tramitação no Congresso Nacional para, de forma mais ampla, melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Porque a gente fala demais de marco fiscal, de reforma tributária, mas mesmo resolvendo esses pontos mais macro, a gente continua tendo um ambiente de negócios complicado. E esses projetos estão se acumulando indevidamente no Congresso sem deliberação. Entra nisso a Lei Geral do Licenciamento, a modernização das debêntures, um novo marco legal de garantias para empréstimos. Tudo isso significa mais facilidade para empreender, melhor ambiente de negócios e mais competitividade para a economia brasileira. E andando paralelo a esse do licenciamento ambiental, nós temos o PL que trata, aí cada um dá o nome que quiser, tá? Pesticida, veneno, agrotóxico, defensivo agrícola, cada um chama o bicho ali como quiser, nós estamos tratando do mesmo produto químico. Está andando juntos também. Para alguns é a PL do veneno, para outros é a necessária modernização e desburocratização do licenciamento de produtos sem os quais a agroindústria tem grandes dificuldades de manter a produtividade. Alguém no governo está pensando com uma cabeça estratégica? A minha pergunta clássica,
Porque me parece que numa decisão dessas, nós temos com duas importantes aí. Licenciamento ambiental é a queixa geral de todo mundo que empreende, das grandes dificuldades, dos entraves, da burocracia incompreensível. A exploração do petróleo, essa já é um clássico. Sim. Alguém está pensando estrategicamente o que vai ser feito? William, na mudança de governo, teve uma mudança evidente de agenda e de prioridades por parte do Executivo. No governo passado, toda a agenda era liderada pelo Congresso Nacional. E essas agendas de micro-reformas econômicas, elas foram tocadas e lideradas pelo Congresso Nacional, porque o Palácio do Planalto, o governo Jair Bolsonaro, meio que permitiu que assim fosse, e também devido a um alinhamento de pensamento sobre a agenda prioritária, pautas liberalizantes, né, de melhorar o ambiente de negócios. A equipe do Paulo Guedes concordava, o Palácio do Planalto concordava e eu tinha um Congresso favorável. Agora mudou. E nessas pautas que você está falando, há uma diferença, não há uma convergência. E como há uma diferença de pensamento, grande parte do governo não concorda com boa parte dessas agendas que você colocou, então elas tendem a ficar mais travadas e quando destravam, são por iniciativa do Congresso sem um apoio do Poder Executivo. A agenda prioritária do Poder Executivo, a gente fala aqui dia sim, dia também, né? Aumentar a receita por meio daquelas propostas da equipe econômica. Elas não se referem a essa pauta de agenda. Não. E essa pauta, ela é do Congresso. E no governo Lula 3, mais ainda. Porque, de certa maneira, no governo, no Poder Executivo, quase que cruzam um braço e quando se manifestam é de maneira contrária, como a Marina Silva se manifestou hoje. A gente pode supor que o Congresso vai para cima da Marina, nesse caso. Não, ficou claro que vai, né? A bancada ruralista é muito forte. Essa questão da noção do empreendedorismo, isso virou uma bandeira geral, né? E aí pode virar um passa-boi, passa-boiada. Porque com o argumento de que vai resolver um sistema complexo, um sistema burocrático que atrapalha o empreendedorismo, que as coisas demoram muito. A Adriana Corrêa, por exemplo, chamou a atenção, o PL tem uma coisa boa, impõe um prazo, mas sob que condição? Então, a questão, e isso é uma coisa que se repete no Brasil, não é necessariamente o mérito. No mérito, é sim um problema por causa da judicialização e de toda essa complexidade. Agora, quem é que está liderando esse processo? Acho que essa que é a grande pergunta, sabe, William? Assim, não, pelo lado de quem? É isso que você está perguntando? Exato, pelo lado de quem? Né? O poder público está liderando pelo lado de quem? Acho que o Daniel vai poder falar, porque isso também fala muito. Até porque tem um ponto que é o seguinte, hoje você tem 27 legislações muito diferentes entre si. E esse projeto estabelece pelo menos alguma uniformização dos padrões de licenciamento. Então isso é bom. Claro que a questão, como você falava, Thaís, é a baliza. Com que baliza vamos trabalhar? O problema é que, assim, não adianta ficar contra simplesmente o projeto e dizer que tudo vai ser ruim. Porque esse projeto, em algum momento, vai passar. Então, a questão é qual projeto? Né? Vale a pena simplesmente ficar contra o projeto e impedir que ele avance? Porque isso não vai dar certo. Então, é um pouco tentar fazer um meio de campo para que ele não saia ruim, porque ele pode sair ruim. Ele pode ser ruim para o licenciamento ambiental e para o meio ambiente. Agora, ele também não vai ficar parado. Achar que vai ficar parado, isso é uma ilusão. Mas Daniel, desculpa, Caio, eu passo para você logo a palavra. Sim. Nós estamos falando também da postura e da ação de personalidades políticas de muita relevância. O presidente da República, o ministro do Meio Ambiente. Marina Silva é conhecida pelas posições que ela defende com muita, digamos... Alguns mais críticos dela dizem que ela é uma pessoa muito maniqueísta. Por exemplo, com dificuldade de negociação quando ela não reconhece do outro lado, que é o caso agora... Tanto no petróleo quanto no licenciamento ambiental, a nossa ministra do Meio Ambiente não reconhece no lado contrário, digamos, uma plataforma com a qual ela poderia estabelecer uma negociação. E aí? Bom, eu só ia colocar antes que não é pecado o Congresso liderar certas agendas, né? Não é pecado também o Executivo ter... Mas qual a bancada do Congresso? Qual linha do Congresso? Não, acho que esse é o ponto. Nesse caso, a FPA, né? Que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é grande, forte, extremamente organizada. Acho que talvez a bancada mais organizada é a FPA. Então, assim, não ter ali o Ministério da Agricultura, é um dado da realidade você ter um legislativo brasileiro hoje liderando agendas. Né? Não era um dado da realidade há 10 anos. Em 2023 é um dado da realidade. Haja vista o Arthur Lira pressionando pela reforma administrativa e obrigando o governo a se reunir para isso.
No caso da Marina, William, tem esse reconhecimento de que ela é assim, né? E quando ela pisa no Congresso, ela é minoria. Tá, mas como é que vai ficar com o petróleo? Vamos lá, eles têm que tomar uma decisão. Bom, o petróleo, a informação mais atualizada que a gente tem é que a Câmara que a Advocacia Geral da União sugeriu para que fosse instalada tem 60 dias para dar um parecer. Na visão dos ambientalistas da Marina, de uma maneira geral, não se trata de uma questão política, se trata de uma questão técnica. Sim, ela reiterou isso hoje. Isso, por quê? Porque na visão dela e dos ambientalistas, quem quer puxar para a política é porque perde no argumento técnico, que é a leitura que eles estão tendo, inclusive, nessa questão do petróleo. Não apostaria numa decisão definitiva do petróleo, talvez nesse ano, a gente está no meio de setembro, outubro, novembro, não sei se é um problema para esse ano, mas em algum momento o Palácio do Planalto e o presidente vão ter que entrar. E se, claro, se ela perder todas, agora, por outro lado, o mundo também está nos olhando melhor porque há redução na taxa de desmatamento da Amazônia. A despeito de no Cerrado... Tem uma contrapartida aí, tem um trade-off aí. Né? E que é um governo que a diplomacia brasileira... O trade-off em que sentido? O trade-off de dizer, olha, vocês querem continuar explorando combustível fóssil? Então faz, mas cuida do desmatamento, né? Vai explorar combustível fóssil, vai explorar petróleo na margem equatorial, mas resolve daí para baixo, porque não deixa mais pegar fogo, controla o desmatamento e seja mais incisivo nessa fiscalização. E o que eu tenho ouvido dos ambientalistas eu não e também... sei se passa esse trade-off, sabe por quê? Quando a gente vê o noticiário lá fora, é considerado inexorável a transição energética. E esse inexorável da transição energética inclui, inclusive, os grandes produtores da energia baseada no fóssil. Mas no pragmatismo... E aí nós temos que dizer o que a gente quer da vida, né? Então, mas o que a gente quer da vida, por exemplo, o que a gente vai fazer com o dinheiro do petróleo que vai tirar da margem equatorial? Porque o dinheiro que nós tiramos do pré-sal foi embora. Já falei isso aqui, o Brasil foi um dos únicos grandes produtores do mundo que não tem fundo soberano. Então, essa também é uma cobrança de dizer, tá bom, garante que não vai soltar petróleo na bacia do Amazonas, ali na foz do Amazonas, beleza, mas vai incentivar durante anos o consumo do combustível fóssil. Sim. E vai fazer o que com essa riqueza? Sim, esse é o dilema. Essa que é uma questão, né? Então, não já deixou de ser apenas ambientalista, é uma questão de gestão também dos recursos e mais um pedacinho do pré-sal vai ser queimado também para poder garantir déficit zero no ano que vem. Então... exato. Então, assim, tem tantas agendas conflitantes e eu não vejo uma linha mestra para tomada de decisão. Não vê uma linha mestra para tomada de decisão. Essa é uma afirmação contundente, Daniel. Pois é, eu concordo, porque está faltando um regente, seja por parte do governo... Mas o regente não disse que ele quer explorar petróleo? Não quer o que o Lula acabou de dizer mais uma vez? Na parte do petróleo, sim. Eu pensava que você estava se referindo ao licenciamento ambiental. Desculpe se a confusão foi criada por mim. Então, por favor, peço desculpas e refaço. Quer dizer, nós temos um dilema enorme esse da transição energética e do petróleo. O regente, o presidente Lula, disse mais uma vez que ele quer explorar petróleo. Como é que vai ficar? E aí, como disse o Caio, o parecer da AGU conduz que não tem caráter vinculante, não influi na decisão do IBAMA, conduz a um processo de conciliação, entre aspas, mas na verdade a gente não vai ter conciliação nenhuma entre o Ministério de Minas e Energia, o restante do governo e o Ministério do Meio Ambiente. Então caminha-se, na verdade, para uma arbitragem por parte da AGU. E aí a arbitragem é muito difícil que escape da vontade do presidente da República. E a vontade, me parece que já está clara qual é. A vontade do presidente da República. Pronto, podemos encerrar. Depois dessa, Thaís, eu vou pro break. Deu a manchete. A manchete é essa. No final, a gente acaba com a vontade do presidente da República.